todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Então, galera, hoje a gente vai trazer um assunto muito interessante, que é a questão da igreja em célula. A igreja em célula hoje, muitos estão dizendo que virou moda, entendeu? Que é estratégia de crescimento para a igreja. Então a gente vai tentar destrinchar esse assunto aqui para poder trazer uma visão um pouco mais madura do que é a igreja em célula para todos. Meu nome é Paulo Henrique e hoje eu não trouxe frase de efeito nenhuma. Alô pessoal, eu sou Marco Antônio, Igreja Primitiva, Célula Raiz. E aí galera, Wesley Gonzaga, multiplica, Senhor. E aí pessoal, Renan Gobi na área, Igreja Gente Não Lugar. Aqui é Rafael Vailan, Célula Nosso Jeito de Ser Igreja. Aqui é o Paulo Sena e célula não é uma metodologia, célula é um estilo de vida. Quando a gente pensa em célula, a gente pensa em três partes principais, que são a membrana, o citoplasma e o núcleo. Galera, estamos aqui mais uma vez. Sobrevivemos ao primeiro episódio, a todas as intempéries da edição. O primeiro episódio já está lá, já está com o link para você fazer o download, para você ouvir. Então, assim, apesar de tudo, conseguimos voltar, estamos aqui de volta, sobrevivemos. Então, vamos, como eu falei no começo, como eu falei na apresentação, vamos falar sobre igreja em célula. E para começar esse assunto, a gente vai entrar no conceito do que é igreja em célula. Ô Paulo, ainda bem que nós trouxemos dessa vez um especialista da região em célula. Justamente, Marco Antônio. Pastor Hoje Rafael. nós temos um convidado especial, nosso pastor Rafael. Olá pessoal, tudo bem? Então, estou aqui com vocês, aqui um prazer participar dessa roda de conversa sobre igreja em célula. Deixa eu te fazer uma pergunta, pastor. Independente de conceito, foi mais um sentimento, né? Escolha pelas células ou não? Você foi pelo conceito que estava dando certo? Foi um despertamento, foi um sentimento, né? Foi a partir daquilo que eu percebi que poderia ser amplificado, né? Da parte de igreja local, daquilo que a gente poderia fazer como igreja, viver como igreja, é que a gente foi direcionado então a começar o trabalho, né? Transicionar uma igreja em célula. A IBC, né? Conheço há muito tempo. Lá nos primórdios, no começo, era uma igreja, vamos chamar de comum. E, de repente, ela dá uma virada e explode na cidade de Guarapari. E agora ela está conhecida para além da cidade de Guarapari. Então, é mais esse sentimento, esse despertamento, essa palavra que vem. Com certeza, porque não é uma ferramenta, não é uma metodologia apenas, né? Mas célula é voltar à essência de ser igreja, né? E uma igreja sem ter célula pode crescer muito, pode fazer um trabalho relevante. O que muda, o que faz a igreja causar um impacto não é se ela tem célula ou não tem célula, mas é a paixão que desperta a igreja. Isso é a essência da igreja, né? Então, pastor, já que a gente entrou nessa questão aí, dessa paixão, desse despertamento, conta um pouquinho da gente como é que isso aconteceu, sabe? Quando é que você despertou, quando é que essa visão surgiu, sabe? E junto com isso você pode trazer o conceito da igreja em célula, como funciona, entendeu? Porque a gente está aqui para te explorar hoje. Hoje a gente vai explorar seu conhecimento. Você tem quanto tempo de ministério naquela igreja? Na IBC? Na IBC tem uns 5 anos. Para quem não sabe, na IBC é Igreja Batista em Coroado, né? Aqui em Guarapari, no estado do Espírito Santo. E há 5 anos eu pastorei a igreja diretamente, mas estou na IBC há 7 anos. A igreja tem 7 anos de organizada, são 7 anos que eu estou ali. Começou o trabalho em célula em 2014, quando a gente começou um trabalho de pequenos grupos e a gente tinha uma nomenclatura que usava grupos familiares. E aí eu participar de um trabalho na Igreja Batista Central em Belo Horizonte, né, uma igreja que é uma referência para o Brasil em relação ao trabalho em célula. Deus despertou no meu coração isso, né, aquilo que Deus estava fazendo não só na Igreja Batista Central, mas em tantas outras igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, através da visão celular. Ele também disse para mim que eu poderia fazer mais. E o mais interessante, a questão não é o fator numérico, não é a quantidade de pessoas que a gente poderia
arrebanhar, mas sim a quantidade de vidas que nós poderíamos salvar. Então esse é o maior motivo então, para transicionar. Então a partir daí, de uma forma natural, foi dando início à transição e nós estamos vivendo essa transição. O que é uma igreja em célula? Uma igreja em célula é uma igreja que tem como fonte, né, principal, o centro do coração da igreja são os pequenos grupos, né? Não é uma igreja de evento, mas é uma igreja em que entende que os relacionamentos precisam ser nutridos e saudáveis. Então, uma igreja em célula é uma igreja que se baseia, então, na ideia dos relacionamentos autênticos e que tem um propósito, que é multiplicar isso, né, através da proclamação do Evangelho de Jesus. Rafael, existe uma certa preocupação das pessoas quando se fala de igreja em célula. Existem alguns movimentos como MDA, G12, né? E criam-se alguns mitos a respeito do que é o movimento celular. Queria que você explicasse para nós a diferença desses movimentos para a visão que é adotada, por exemplo, pela IBC. Falar para nós se célula é marketing multinível, se é Herbalife, se é Forever, se vende colchão, se tem pirâmide. Eu quero saber. E aí? Bacana demais. Renan, todos os modelos de visão celular, quando a gente fala de célula hoje, movimento celular, visão celular, a gente está falando de várias plataformas, né? O G12, o M12, o MDA e até mesmo o NIC, né? O Ministério Igreja em Célula, tantas ferramentas que Deus tem dado e oportunizado a pastores no Brasil todos a se capacitar. A igreja em célula, né, o que me motiva na visão que a gente tem trabalhado é justamente a simplicidade dela, né? Quando a gente não tem o conhecimento, quando a gente é meio superficial, e eu fui um desses, que olhou o movimento celular de uma maneira muito superficial. Eu sou da época em que o Silas Malafaia de bigode, né, ele grava um programa inteiro para falar sobre o movimento chamado G12, que no Brasil está fazendo um grande alvoroço. E isso, de certa forma, me gerou muito bloqueio, porque eu achava que toda a igreja em célula era um movimento G12 e eu tinha um preconceito, né, uma opinião totalmente equivocada do que seria o G12, o que seria a igreja em célula. E por isso, talvez eu me fechei durante muito tempo para essa realidade celular. Mas, quando você começa a conhecer, buscar, ler, ver, você vai ver que realmente célula é mais uma ferramenta em tantos outros modelos. Como eu falo sempre, tem igrejas convencionais, igrejas tradicionais, igrejas que não adotam célula, que estão vivendo o mover de Deus. Mas existem igrejas em células que estão vivendo o mover de Deus e estão potencializando mais ainda esse mover. Então eu acho interessante, a primeira coisa de quebrar é esse preconceito em relação à visão celular. Cara, Deus é multiforme em graça. Deus dá várias estratégias. Então a gente não pode querer colocar Deus dentro de uma caixinha e acreditar que a visão é essa e todos têm que seguir. Isso foi um grande perigo que aconteceu nos anos anteriores, achando que essa era a visão e que quem estava fora da visão estava perdendo a bênção de Deus. Se ela não é marketing multinível, se ela não é pirâmide, se ela não é... Né, não dá pra vender nada, não? Não pode. O que se ela faz é nada deveis a ninguém, senão o amor. Né? Essa é a estratégia da célula. É dar o amor. Se alguma coisa for para fazer, não se venda, não se empreste, mas se doe por amor. Essa é a estratégia da célula. Se doar por aquelas pessoas que realmente amam, precisam de Cristo. Eu concordo contigo, mas vamos voltar na década de 90, que você deve ter estudado sobre o assunto. Que o G12 bagunçou a década de 90, bagunçou. Escreveram livros. Eu sei que o Malafaia de bigode é uma coisa bem estranha, mas o G12 ele trouxe um certo problema para essa estratégia de crescimento. O que você pensa disso? Eu penso que também nós tivemos pastores na visão tradicional que deram problemas para a igreja. Igrejas se dividem ou se dividiram não foi por causa da visão eclesiológica, o modelo eclesiológico adotado. Com certeza existem... Eu estou falando daqueles excessos que aconteceram. Os excessos eles aconteceram, sem dúvida. Né? Há relatos de questões como regressão, há relatos em relação a outras práticas, né, sincréticas de outras religiões dentro dos encontros, né, dos tais encontros. Mas quando você vai estudar realmente o movimento G12, ele é algo muito bacana, ele é algo que acontece na Colômbia com o pastor
castelhanos, e é uma ferramenta gigantesca que Deus tem usado para transformar aquele país. Então, quando a gente rotula e condena isso, a gente está esquecendo os benefícios e as coisas boas que esse modelo também tem. Então, assim, houve erros? Com certeza. Existem igrejas em célula que estão erradas? Sim, mas tem igrejas em modelos tradicionais, convencionais, que tem também coronéis. Claro, eu concordo. Só que parece que agora nós estamos num modelo mais, assim, mais tranquilo, tá mais inteligível, a maneira como está sendo levado, está mais simples. Porque aquela parada da década de 90 lá de regride e entre outras coisas mais, assustou muita gente. O regredir, agredir as pessoas mesmo. Né? Eu acho que esse foi o grande problema da visão que aconteceu um tempo atrás. Realmente, acho que a ideia da igreja de hoje precisa ser uma coisa mais leve. Né? Um dos grandes perigos que a gente ouvia muito de algumas pessoas que falavam sobre igreja em célula, que é muito pesada, é muita reunião, é muita coisa, muita obrigação. E a ideia, né, nossa é que a ideia da igreja vai ser algo que dê prazer. Se não está dando prazer, é porque alguma coisa está errada nessa visão. Então, nesse contexto aí, o que acontece? Eu tenho quanto tempo? Acho que uns 6 ou 7 meses que eu estou na IBC. E o Wesley tá aqui, que não me deixa mentir, a gente conversava muito. Sozinho, né? Na época que a gente não tinha tanto compromisso assim, né, Wesley? Nenhum. A gente conversava muito e a gente tinha um ideal de igreja na cabeça da gente. Seria uma igreja que ela vivesse para as pessoas, que as pessoas estivessem ali para ajudar pessoas. Fora das 4 paredes, né? Justamente. Isso além das 4 paredes da igreja. E quando eu cheguei na IBC, o Wesley até comentou comigo. Eu lembro até hoje uma conversa que ele teve comigo e ele comentou da conversa que teve com o pastor Rafael, entendeu? Sobre a visão que o pastor tinha e tudo mais, e aquilo me deixou curioso. E eu fui visitar a IBC. Eu confesso que num primeiro momento eu fiquei assustado, porque eu não... fogo. Não, a questão não é essa, cara. É porque assim, Menino. eu sou convertido há pouco tempo, então não tem assim, eu não tenho essa vivência que vocês têm, então eu não vi tudo isso que vocês viram, questão do G12 e tudo mais, toda essa carga que vocês têm, eu não tenho. E como eu vim da igreja extremamente tradicional, quando eu cheguei lá, eu assustei. Mas ao mesmo tempo, quando eu comecei a voltar e frequentar os cultos, eu me apaixonei porque eu vi pessoas cuidando de pessoas de maneira verdadeira. Entendeu? Não vai dar ouvido na vida, não? Não. Tava reservando essa aí. Eu também, poxa. Essa aí é do Wesley. Mas então, o Wesley, ele passou esse período de amizade que a gente teve, então a gente conversou muito sobre isso, né, não, Wesley? Foi assim que comecei na igreja, eu me disponibilizei a trabalhar como personal na igreja, para atividade física. Eu tive uma conversa com o pastor, e o pastor me falou em um café, um simples café, né, que nós temos o hábito de tomar, quem não toma café na igreja é até difícil, e falou que se nós não formos igreja para quem está fora, né, não faz sentido sermos igreja, né? Nós vamos ser clube, associação, mas não seremos igreja. E isso realmente é algo muito interessante, porque sempre foi algo que eu questionei muito, né? De igreja para quem está ali dentro, para quem é membro, né? E quando eu questionava essa questão de um ideal de igreja, eu falava sobre isso. E interessante que em outro estado que eu morei, que foi em Rondônia, há 15 anos atrás, embora eu seja um cara muito novo... É perto do Acre? Perto do Acre. O Acre não existe. Só tem mato lá, eu visitei uma vez, só tem mato lá. Mas já tinha célula há 15 anos atrás. Olha aí, chegou antes. Então, assim, eu tive a experiência de conhecer a igreja de célula nessa época, em torno de 15 anos atrás, mas foi uma experiência diferente, né? Porque foi o que o pastor falou, tem igrejas em célula que estão experimentando um crescimento, outras que não estão em célula e estão experimentando um crescimento também, mas eu conheci igrejas que estavam em célula, mas não estavam crescendo, né? Então, realmente a experiência que eu tenho hoje de célula é a vida na vida que nós falamos, né? O discipulado, né? Então,
Essa tem sido a experiência que eu tenho vivido. Fiquei até emocionado agora. Eu tô chorando. Eu vou aproveitar o gancho que o pastor Rafael falou sobre que célula não é marketing multinível, que célula não tem venda de Herbalife, de Forever, de nada disso, pra gente pontuar algumas coisas do que não é célula, né? Até para as pessoas conhecerem. Célula não é grupo de oração. Oração e dons Ninguém ora na fazem célula, parte da reunião da célula do encontro, mas não é foco ser uma reunião de oração tão somente. Não é grupo de estudo bíblico. Tem estudo, mas o foco não é apenas o estudo bíblico, é um A parte teológica, compartilhar. né? Tem lanche. Não é grupo de comunhão entre crentes, ou grupo de crescimento, ambiente fechado, exclusivo. Não é grupo de cura interior, tipo alcoólatras anônimos, ou coisa do tipo, né? Não é ponto de pregação. Tem gente que quer pregar na célula, tipo eu. E eu sei que não é. Eu sei que não é ponto de pregação. Prepara o roteirinho e leva. E também não é culto no lar. Ok. Então, já que a gente falou aí sobre o que não é uma célula, então vamos botar assim, quais são as características que tem uma célula, pastor? E vamos dizer assim, como você, assim, num primeiro momento, foi lá até Belo Horizonte, entendeu? Participou lá do congresso e tudo mais, e trouxe essa questão para cá, o que faz da EBC única? Qual que é a particularidade da EBC no contexto da célula? Perfeito. Algumas características de uma igreja em célula, algumas características de uma célula é que célula é um encontro em que você exalta Deus, você edifica as pessoas através da proclamação da palavra, você serve as pessoas. Amém. E você tem um momento de comunhão. Essa é a ideia da igreja em célula, essa é a ideia da célula. É reproduzir a igreja nas casas. Célula também tem uma característica. Célula começa com 3 pessoas e quando, para nós, ela chega a 10 pessoas, né, ela multiplica de forma saudável, né? E aí é aquele conselho do Jetro, né, a Moisés, né, Êxodo capítulo 18, Moisés recebe um conselho do seu sogro Jetro, em que ele vai e organiza, né, o povo. Então, Rafael, só quebrar aquilo. Quando eu cheguei para a igreja, eu achei que a célula se dividia. Depois eu descobri que ela se multiplica. Me ajuda aí de dividir e multiplicar. Dividir enfraquece. Multiplicar, você potencializa o poder daquele ambiente. Essa parte eu sei, mas por que vocês falam multiplicar? A gente fala multiplicar, não fala dividir. Porque a gente fala multiplicar porque a gente está aumentando o número de casas, a gente está aumentando o número de líderes, a gente está aumentando a presença da igreja, a gente não está subtraindo, né? Mas a gente está potencializando a abrangência. Meu problema então foi minha professora de ciências, né, que me atrapalhou lá no passado. Eu acredito que foi. Mas pode continuar. Pastor Rafa, eu queria fazer uma pergunta para você que eu acho que é a curiosidade de muitas pessoas que chegaram há não muito tempo, como eu, de como foi a transição de uma igreja convencional para um modelo em célula, como que se deu esse processo aí. Paulinho, para mim foi tranquilo, né? Porque, como eu falei para você, falei para vocês, né? Eu estou na IBC já há mais de 7 anos, então eu acompanhei, né, a emancipação da igreja e passei ao processo de emancipação que a igreja sofreu. Eu estava presente nesse processo. Então, eu não tive nenhuma dificuldade, até porque o perfil das pessoas da igreja são um perfil de pessoas muito abertas à mudança, pessoas jovens e com um desejo muito grande de querer mudar. Então, a transição na igreja foi de uma maneira muito tranquila. Eu sei de alguns pastores que têm muitas dificuldades para transicionar, porque é quebra de paradigma. Né? Paradigma é um costume que é posto, que às vezes as pessoas têm dificuldade de largar, de mudar a mentalidade. Então, para esse tipo de pessoa, para esse tipo de pastor, para esse tipo de igreja, a minha dica é: vai com calma, porque Deus tem pressa. E você deve ter enfrentado um pouco de resistência, mesmo que mínima. As minhas maiores resistências foram externas. Foram pessoas que não conheciam a igreja, ou pastores, igrejas que estavam próximas, que tinham preconceito em relação à visão celular. Então, internamente, as dificuldades, as resistências, elas foram transformadas com o passar do tempo em motivação, em amor. Aqueles que talvez
a priori criticavam, hoje são os caras que mais abraçam a visão, são os defensores da ideia das células na igreja. Mas eu acho que, pelo que eu percebi da igreja, por ser uma igreja que tem pouco tempo de emancipação, parece-me que nós temos lá na IBC, que eu faço parte, uma liderança de gente muito nova. Não tem crente cascudo que nem eu de 30 anos. Essa galera que é mais antiga já tinha dentro de si uma maneira de ver o mundo evangélico. E aí, quando você começa a trabalhar com uma turma recém-convertida, ou que veio de uma outra igreja, mas quer entrar no modelo, eu acho que essa foi a grande bênção de Deus para a IBC. Se pegasse uma turma antigona mesmo, de coral, conselho fiscal, convenção, plano cooperativo... APA cristã. Eu acho que seria um pouco mais complicado. Como vejo eu, parece que era uma turma muito jovem e muita gente novo convertido. Sim. Acho que, ou seja, a revelação de Deus que iria dar naquele momento para a igreja, ou a mudança de paradigma, casou e as pessoas aceitaram de peito aberto e a coisa multiplicou. Isso foi um risco que o pastor assumiu, né? Com certeza. Um dos riscos. Voltando aqui a uma pergunta que o Paulo fez, qual é a diferença, talvez, qual é a questão, né, específica que acontece na IBC, que talvez a gente não vai encontrar em outro lugar, é a paixão. Né? Eu gosto muito de lembrar uma frase do Joel Comice, talvez um dos maiores especialistas em igreja em célula. E ele diz assim que uma igreja ela não cresce porque ela tem célula, uma igreja ela cresce porque ela tem trabalhadores. Então eu acho que na nossa igreja, na Igreja Batista Coroada, IBC, ela tem gente que ama Jesus. Eis-me aqui. Amém. Aleluia, pai! Cheiroso! Agora, pastor, pra gente encerrar esse primeiro bloco aí, só pra gente findar o assunto dessa introdução, qual o objetivo da igreja em célula? O objetivo de uma igreja em célula, eu acho que é... Vender Herbalife. Não é vender Herbalife, não é formar um partido político, não é dominar a terra, Não? mas é apressar a volta do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Esse é o objetivo de uma igreja em célula, é realmente fazer com que o reino do céu se manifeste aqui na terra. Quais são os valores, pastor, que as células elas trazem? São de comunhão, crescimento? Olha, Renan, os valores são muitos, cara. Eu acho que um dos valores que mais tem Marcado assim, particularmente, é a ideia da mutualidade, sabe? A ideia de uns aos outros. Isso tem sido uma das características muito fortes e talvez uma das qualidades muito fortes quando você vive a ideia da igreja em célula, a ideia dos relacionamentos. O problema do outro é meu problema, a dor do outro é a minha dor. Né? A vitória do outro também passa a ser minha vitória, mas a derrota do outro também é a minha derrota. Outra coisa que eu percebi, estudando para esse nosso momento aqui, é que o fenômeno da urbanização tem muito a ver com a igreja em célula. O que aconteceu, pastor? No passado, como o Brasil é um país mais rural, aquelas igrejas com templos, etc. e tal, com líderes, ficava muito mais fácil a pessoa ir até o templo. Você pega cidades que têm a cosmopolita, grande demais, onde as pessoas se encontram pouco, tem pouco contato, as relações são muito superficiais. E aí, Cristo traz para nós um modelo onde eu posso encontrar com meu irmão, sem ir no megatemplo, sem ver o grande pregador. Para as grandes cidades, e foi nelas que parece que cresceu mais o movimento celular, isso casou muito bem. Então, a estratégia que Deus derramou para alguns líderes, penso eu, foi importantíssimo na conquista de novas pessoas. E aí, o seu objetivo é expandir o reino, multiplicar. Essa foi uma estratégia interessante. E olha só, se nós não tivéssemos observado essa coisa da urbanização e continuássemos nos modelos mais antigos, talvez a igreja no Brasil não tivesse avançado tanto como nos últimos anos. Quando a gente pensa em célula, a gente pensa em 3 partes principais, que são a membrana, o citoplasma e o núcleo. Vamos lá, gente. Vamos continuar nosso papo aqui. E no primeiro momento eu queria fazer uma pergunta aqui pra galera que tá aqui, pra todo mundo interagir. Será que a igreja em célula é simplesmente um modismo que surgiu? Não, é modinha.
Modinha? E aí, pastor, o que você fala pra gente sobre isso aí? Essa modinha começou lá em Gênesis, quando Deus se relaciona com Adão e Eva, né? Ali já começa a primeira célula, 3, depois vai para Êxodo, capítulo 18, depois você tem as 12 tribos, depois você tem ali Atos 2, 42 ao 47, igreja primitiva, Atos 5, 42, depois você tem Atos 20, 20, depois você tem Romanos 16, né? Depois você tem Colossenses 4, depois você tem Filemon 1, e aí você tem a igreja que permeia a reforma protestante, você tem depois aí agora o movimento moderno, né? Com Po Yang-shu, ou David Po Yang-shu, na Coreia do Sul, e você chega aí à Colômbia, você chega ao Brasil, e você chega a Guarapari e Coroado, e isso não é uma moda, eu acho que isso é realmente resgatar. Diante do que você falou, eu achei que tinha moda da Bíblia do começo ao fim. Fala, meu! Mas então, vocês concordam comigo que... Vocês concordam que isso é uma onda e tem uma galera que tá surfando essa onda aí e se aproveitando da situação? Todo movimento, ele tem seu momento de pico e seu momento de declínio. Eu acredito que hoje a gente vive um momento de pico, né? E tem muita gente querendo surfar isso. Sim. Muita gente querendo aparecer, muita gente querendo aproveitar a ideia do pequeno grupo e colocar de qualquer jeito, fazer a ideia de que a igreja também não está para trás, eu estou fazendo porque a outra está fazendo, eu estou colocando porque todo mundo está entrando, porque a mulher lá da TV, né, falou, o pessoal, os artistas estão participando de, né, célula, também tem que ter célula. Isso é um perigo, isso é um risco. Eu acho que o preceito sempre para nós cristãos, para fazer algo, é porque a Bíblia diz para nós fazermos. Amém. É voltar para a Escritura. Então, já que o assunto é a Escritura, vale lembrar que a igreja primitiva teve seus muitos problemas, né? Se você pensar que a romanização da igreja, a sua estruturação, ela se dá ali a partir do 3º século, você tem aí pelo menos 200 anos de uma igreja sem clero, sem rito, sem templo. E como é que essa igreja sobreviveu? Aí você vai aos relatos, tanto da história da igreja, quanto do próprio livro de Atos, você vê a ideia de se reunir nas casas. Então, a comunhão se dava nas casas. Então, depois que a igreja se romaniza, e aí você tem desde o Édio de Milão, depois o de Tessalônica, e os vários concílios, e ela se estrutura, aí ela começa a ter clero, começa a ter rito, e tudo que nós já falamos aqui agora. Então, ela ganha uma cara mais de uma igreja ligada ao Estado, de uma igreja com ortodoxia, com estrutura, com templo, etc. e tal. Mas o detalhe é, nesse começo, a igreja se reunia nas casas. E o que dava sobrevivência para os chamados cristãos era a vida em comunhão. Ele só poderia ser cristão vivendo a vida deles e só podia celebrar Cristo nesses momentos. Então, eu acho que nós estamos resgatando um pouquinho elementos da igreja primitiva. Isso na minha fala inicial, igreja primitiva, igreja raiz. Mas espera aí, Marquinhos, agora para soltar a polêmica, então. Manda aí. Tem gente que questiona o modelo celular, que fala o seguinte, que é tentar encontrar no texto bíblico a aplicação. É porque se o nome reunir em célula não casa... tá no texto. Pois é, mas se reunir em casa é célula, porque célula tem que multiplicar. Tinha essa preocupação? Outra coisa, o texto fala que ele se reunia nas casas e no templo, Mas no todos livro os de dias. Atos diz que Deus ia adicionando à igreja. Eu acredito que a gente precisa entender o seguinte, multiplicação é milagre. Nós fazemos a nossa parte. Qual é o nosso papel enquanto pessoas que compõem a célula? É remover aquilo que impede a manifestação de Deus. O que impede a manifestação de Deus? Pecado. Então a gente precisa abandonar o pecado e Deus adiciona na célula vida. E ele vai multiplicando isso através dos relacionamentos. Então, lá na igreja primitiva tinha princípios de uma igreja celular. Porém, o conceito ou o nome de célula não tinha. Até mesmo a palavra multiplicação nesse sentido não tinha. A estrutura Então, contemporânea. O crítico, ele vem, ele quer ver no momento atual
na história o mesmo fenômeno. Então isso é um erro primário. Isso você rebate ele na primeira forma. Até porque temos um monte de coisa no culto mais chamado tradicional que não tem na igreja. Não tem. Ó, a ideia do clero como intermediário, para qualquer protestante que conheça um pouco a reforma, sabe que já é um erro de iniciante. Então, se eu falo dessa forma, eu vou desconstruir também a chamada igreja tradicional. Uma das buscas da igreja em célula é quebrar 3 coisas. A ideia do domingo, do clero, o dia, né? E do templo, né? Então essa é a proposta da igreja em célula. Não que o templo não é necessário, mas o lugar de Deus, a habitação de Deus não é só no templo, né? Deus se manifesta onde o povo de Deus está, inclusive nas casas. E aí a gente precisa entender também que existem 4 características das igrejas que estão fazendo trabalhos relevantes, né? Alguma pesquisa feita indica 4 características em comum nas igrejas mais relevantes do mundo. Descentralização do pastor, né? O sacerdócio universal dos crentes, discipulado e evangelismo pessoal e pequenos grupos. As igrejas que têm feito a relevância, ou têm feito um trabalho relevante na história atual, são essas igrejas que têm essas 4 características, que é a proposta, né, da igreja celular. Que você não vai encontrar essas 4 características no texto bíblico, mas você vai encontrar os princípios dele nos textos. Os estudiosos estão falando que o caso da igreja perseguida, assim, século XX e início do século XXI, é o equivalente à igreja de célula. Você vai para algumas comunidades, pegar a antiga União Soviética fechada. Apenas a igreja ortodoxa que tinha ali o direito estabelecido de fazer dentro de uma estrutura do Partido Comunista. Como que a igreja sobreviveu? Nas casas. Nas casas. Quando você volta lá atrás na história e vê Flávio José falando sobre as catacumbas de Roma, ele faz uma alusão quando eles queriam fazer uma reunião um pouco maior nas catacumbas. Porque a igreja estava em algum lugar. É claro que a palavra célula ela não vai aparecer. A palavra GD não vai aparecer e mais um monte de coisa que a gente tem. Os treinamentos CCM, nada disso aparece. Mas eu faço isso com associação. Eu vejo alguma coisa no passado e vejo aqui. Sobre a questão que eu falei rapidamente, sobre a multiplicação que nós chamamos hoje, o texto usa a expressão e Deus ia acrescentando à igreja os que iam sendo salvos. Agora, qual igreja se não tem templo, se não tem clero, se não tem curso, se não tem nada? A igreja nas casas. E nesse discipulado que o pastor Rafael falou, do tete a tete, que é uma expressão de Guarapari, tete a tete. A gente já viu aqui um dos problemas que a igreja em célula enfrenta, que são as pessoas que se levantam contra o próprio sistema de células, né? E dentro do convívio das células, dentro do cotidiano ali, a gente que participa de célula, tem o Wesley que já lidera a célula, tem o pastor Rafael que também lidera uma célula, Marco Antônio já é líder de treinamento, já está sendo preparado, temos o Renan também, acho que eu sou... De todos aqui, eu sou menos experiente. Tem o PH, o Paulinho aqui também. Não, mas você é o cara, você é o dono do podcast. PH é outro barbudo. Então, o que acontece? Dentro desse cotidiano, o que vocês, com a experiência que vocês têm, o que vocês veem como problemas dentro do contexto celular? Cara, eu não sei se eu diria problema, mas talvez desafio, né? Talvez são pessoas que vêm, né, tem uma certa assiduidade na célula, mas não se interessam pela comunhão, né, pelo congregar, pelo ir ao templo, ir à igreja, né? Então, você fica aí um trabalho, mexer com 2 pauzinhos, né? Para também não assustar. E... Isso é de Rondônia? É de Rondônia. É de Rondônia essa parada? Mexer com 2 pauzinhos? É gíria de norte. E talvez seja esse o maior desafio que eu tenho visto hoje. Eu comecei a liderar tem um mês. Acho que eu líder de treinamento eu fiquei 1 ano. Então, o que eu tenho visto, o maior desafio é isso aí. O que eu sempre questionei foi isso aí. Então você vê assim, essa situação aí pode levar ao seguinte problema. A pessoa ir na célula e achar que não precisa ir à igreja. Ela se justifica. Eu já congrego em célula. Entende que aquilo ali é um momento de comunhão e tá ótimo, satisfaz.
eu digo o seguinte, isso para mim é um desafio, né? E é um desafio gostoso, sabe por quê? Porque isso faz com que eu pense o seguinte, primeiro eu tenho que ganhar essa pessoa para mim. Segundo, eu tenho que ganhar essa pessoa para a célula, né? Terceiro, eu ganho ela para Jesus. Eu faço ela se apaixonar por Jesus. E depois que ela se apaixonar por Jesus, entender quem é Jesus na vida dela, a consequência disso vai ser natural. Não preciso botar a arma na cabeça dela, não preciso agir, nem ameaçá-la com um discurso, né, pesado, porque ela vai se interessar de ir para a igreja. Porque eu sou amigo dela, eu estou na igreja. Os amigos da célula estão na igreja. Então, logo, Jesus também está na igreja. Logo, ela também sentirá o desejo de estar na igreja com os amigos e com a família. Até porque ela começa a se relacionar com todos da célula. A maioria normalmente estão já congregam por caminhar com pessoas na igreja. Então, essa caminhada automaticamente leva, né? É natural. É natural. Queria colocar 2 pontos aqui que eu acho que podem ser possíveis problemas para as células. O primeiro é, talvez, e aí vale a discussão, despreparo da liderança. Até que ponto a liderança tem que estar preparada para conduzir uma célula? Na questão de conhecimento de Bíblia. Pós-doutorado é o mínimo. Porque rola estudo. Rola estudo. E aí, se a liderança não tem conhecimento básico, pode rolar heresia dentro da célula. E aí começa a se fomentar um pensamento complicado. Eu falo o seguinte, né? Eu aprendi isso. O próximo líder de célula nosso está no bar. Então, conhecimento bíblico não é um requisito necessário para ser líder de célula. O que é necessário é que Jesus tenha transformado a vida e o caráter da pessoa. Né? E esse talvez seja o maior desafio nosso. Né? Transformar caráter. Caráter é uma situação que é ferro que afia ferro, né? E sai faísca. Então, assim, realmente há o perigo, mas eu acho que nada como uma boa supervisão, uma boa formação de escola de líderes, para mostrar para aquele camarada o caminho das pedras. O requisito maior não é o cara ser um pós-doutorado em liderança. Até porque liderança não nasce pronto. Liderança se faz. Agora, nós precisamos dar todos os nutrientes necessários para que essa pessoa venha a ser um líder eficaz. Acho que a maior pregação melhor estudo é o testemunho, né, do líder, né? Então, se o seu liderado vê Jesus em você, não que a palavra que vai ser levada no dia de céu não seja importante, mas se ele vê Jesus em você, o principal estudo está ali, né? Agora, quando o liderado não vê Jesus em você, meu amigo, vai e ora e jejua, porque o trem tá... Aí deu ruim. Eu acho que um problema que está muito ligado ao crescimento rápido é o próprio crescimento rápido. Explicarei essa minha redundância. Chega um dado momento que explode tanto o crescimento que você não dá tempo de preparar todo mundo. Percebe? A igreja tem passado por isso. A cada multiplicação, nós louvamos a Deus e os líderes põem a mão na cabeça. Estou com um problema gigante. Como que eu vou preparar tanta gente para receber tanta gente? Então, eu acho que esse é um problema inerente. Cresce demais, multiplica demais e demora o fato. O que Renan falou sobre a heresia, basicamente não sei se chega a ser uma heresia, mas eu vejo como pequenos desvios que na celebração, aquele que está com a palavra pode fazer algumas correções, nos encontros com a liderança também pode fazer alguns ajustes. Até mesmo foram feitas algumas correções no culto, né? Sim. Pecado! Não, sério, aquela série de pregações sobre pecado é muito boa. No mundo hedonista como o nosso, nada melhor do que você cortar na raiz o hedonismo com uma pregação sobre o pecado. Que outro ponto que a gente pode discutir também, que pode ser um problema para as células, é como controlar eventuais intrigas entre as células. Do tipo, o Wesley leva um casal para a célula dele que estava frequentando a minha célula. Como que a gente faz para controlar isso? Eu não tô acreditando! Fala, Deus! Lavando a roupa suja no podcast. Agora responde, irmão. Responde, vamos lá. Eu posso dar uma resposta. Isso não acontece. Isso foi só levantado para gerar polêmica. Só no Acre, só no Rondônia, aqui não. Quando eu participei do curso de ETED da Jocum,
Eu não lembro de muita coisa, não, mas uma calou fundo no meu coração. Aquele que está debaixo de liderança no reino de Deus está protegido. Aquele que sai debaixo da autoridade constituída e aceita na comunidade, esse vai passar dificuldades e problemas. Então, quando esses acontecimentos que estão no dinamismo da célula, isso é a vida, tem hora que eu estou na célula do pastor Rafael, mas eu estou afinado com o Paulo Henrique. E aí eu quero passar para o lado do Paulo. Isso é natural dos relacionamentos. Mas eu preciso ir até a minha liderança e conversar com ela, e se ela me abençoar, eu vou muito bem. Agora, se for uma situação de rebeldia, a todos os queridos que estão nos ouvindo, não vá por esse caminho. E dentro do pouco tempo que eu estou na IBC, estar debaixo de autoridade é muito bom. E isso eu quero estender também, agora sendo bem espiritual como a gente falava na Jocum, aos filhos, aqueles jovens que estão nos ouvindo. Estar debaixo da autoridade dos seus pais é o princípio inicial de você estar protegido e guardado. Então, queridão, como diz o pastor Rafael, quando acontece isso, eu acho como natural. Mas se submeter à liderança, esse tipo de problema, ele começa a ser sanado. Uma das coisas que a gente aprendeu com a visita do pastor Magide é que a liderança, ela não é algo espiritual. Ela é algo extremamente espiritual. E na mesma medida que a liderança é algo prazeroso, ele também é algo muito doloroso. Porque às vezes você tem que atender um telefonema às 3 horas da manhã, e o seu filho está chorando e você vai ter que resolver um pepino e não tem para onde correr. É você mesmo. E é isso aí. Só para localizar, pastor Magide, pastor lá da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, homem de Deus. Essa questão de trânsito que acontece em relação às células, a gente precisa sempre falar, né, deixar claro, ninguém é dono de ninguém. O líder não pode se achar dono dos seus discípulos, né? E eu acho que essa também a leveza que a nossa igreja tem encontrado. Amém. As pessoas, elas não pertencem a mim, elas pertencem a Jesus. Amém. A célula não pertence a mim, a célula pertence a Jesus. A igreja, IBC, não pertence ao pastor, a alguma pessoa específica da liderança. Aquela igreja pertence a Jesus. Se a gente parte da premissa dessa forma, a gente consegue lidar muito bem com os relacionamentos. Então, parte desse pressuposto de que ninguém é dono de ninguém, mas nós estamos debaixo de uma liderança e eu devo respeitar essa liderança porque ela foi constituída, né, sobre a minha vida e é uma autoridade. Então, pastor, vou confessar algo para o senhor que você talvez não sabia. Nos bastidores rola uma espécie de competição. Desde que nós começamos a participar do processo de batizar os nossos liderados, a gente começou a criar um ranking de quem batiza mais. Por isso que ninguém quer perder ninguém. Eita, lavando roupa suja. É interessante que vocês tocaram nessa ação de Lá transição. vai o batizador falar. E ontem mesmo uma pessoa me procurou, né? Querendo batizar. Não, menos. Falou, Wesley, como eu faço para ir para sua célula? Eu já participo de uma célula, mas eu quero para a sua. Eu moro mais perto da sua casa, tal. Eu falei assim, olha só, primeiro passo é você realmente identificar por que você quer ir para minha célula. Né? É só questão geográfica, você mora perto da minha casa, né? Ou tem uma questão também de afinidade. Nós sabemos que célula também tem isso, é afinidade com o líder, afinidade com o grupo, né? Já que é relacionamento, então é muito importante que a gente também observe isso aí. E independente dos critérios que você levantar, é importante que você converse primeiramente com o seu líder, né? E depois converse comigo e eu estarei conversando com o seu líder também, para que fique tudo certo, né? Isso aí aconteceu ontem após o culto até, né? Então, eu acredito que é uma transição madura, né? Quando o líder entende, né, isso aí como importante e o liderado também entende a submissão, né? Porque ele tem alguém liderando ele, é importante que ele se comunique. Essa questão do remanejamento de liderados, se ela não for feita de uma forma madura, ela pode se tornar muito problemática. Eu acho que essa questão realmente precisa ser feita de uma forma bem madura. Sim, então vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui ao assunto. E enquanto eu estava
lendo algumas coisas. Se eu falar que eu estudei, eu vou estar mentindo, então crente não mente. Glória a Deus. Vou falar Glória a verdade. a Deus. Então, assim, quando eu estava lendo algumas coisas sobre o assunto, me veio uma dúvida num dos artigos que eu li, que é a questão da igreja em célula e igreja com célula. Qual que é a diferença que está aí nesse ponto? A diferença está que igreja com célula é mais um ministério, célula é mais um departamento, as pessoas participam se quiserem, elas estão envolvidas se tiverem tempo. Igreja em célula é a forma como a igreja encontrou de ser igreja. Então, a realidade é que a célula é o coração da igreja. Tudo passa e caminha pela célula e passa por todas as áreas da igreja. Primeiro a gente celulariza a igreja, depois nós iremos encontrar as áreas de necessidades para a igreja. Então, a diferença básica está aí. Uma igreja com célula é uma igreja que entende que a ideia do pequeno grupo, a ideia dos grupos pequenos é mais uma atividade entre tantas outras atividades. A ideia de uma igreja em célula é você dizer o seguinte: a prioridade dessa igreja são os relacionamentos. Se você não está em célula, você está fora daquilo que a gente entende ser relacionamento saudável e autêntico na igreja. Porque essa igreja se encontrou como igreja, né? E isso é uma escolha, é uma decisão que a liderança faz e as pessoas seguem. É dizer que é o seguinte: nós queremos priorizar os relacionamentos. Então, vamos fazer o seguinte exercício. Se porventura chegar uma proposta da liderança para toda a igreja de que nós vamos ficar aí 6 meses sem se reunir em celebração, CCM, entre outras coisas mais, quando nós voltarmos depois de 6 meses, teremos ou não igreja? Se for igreja com células ou igreja em célula. Se for uma igreja em célula, você entende que a celebração é mais uma reunião que acontece. Não, estou te perguntando se você acha que volta 6 meses depois. Volta. Tranquilo. Já teve casos de a gente não ter culto. Isso a gente achou que iria repercutir de forma negativa. Pelo contrário, as pessoas entenderam que o culto já não era tão necessário, porque elas já estavam inseridas em células. E em célula é o culto também a Deus, porque o culto é a vida. No Natal passado, acho que caiu no domingo, não foi? Foi. Não teve culto. Então, essa questão dos cultos, por exemplo, a gente vê as igrejas, algumas Mas igrejas... olha, eu falei 6 meses sem reunião nenhuma. Mas fazer um continua teste? sendo igreja. Você quer Continua sendo polemizar, igreja. Marquinhos. Você quer polemizar. Tô querendo fazer Continua sendo bagunça. igreja. É claro que a grande celebração ela é importante. Elas são as duas asas, né? A igreja que quer ser grande, mas a igreja que quer ser pequena. É isso que é a igreja em célula. A igreja que quer ser grande porque é a igreja que se reúne na grande celebração, no impacto, né? Nas atividades sociais, na proposta social. Mas é a igreja que quer ser pequena porque ela quer se encontrar, né, nos relacionamentos pequenos. Agora, esse negócio de célula é tão bom, que eu acho que o pastor podia contar pra gente que tem caso até de ateu que é frequentador de célula. Aí sim, É mentira! eu não acredito. Verdade. Não, eu acho interessante. Eu tava um dia desse na casa de uma pessoa e aí um almoço familiar e essa pessoa chega e fala, né, que ela tava participando de uma reunião e que a reunião tava sendo muito boa e que... Mas olha, eu sou ateu, mas eu não deixo de participar dessa reunião e essa reunião é muito boa. E eu pensando assim, rapaz, o cara tá participando de uma igreja, de uma célula, E ele não está nem se dando conta de que isso é a igreja de Cristo Jesus na casa. Então, ele falou assim, daqui a pouco eu tô quase me batizando, né? Prepara o lanche, eu fiquei sabendo que ele Ele prepara faz o o lanche. lanche, ele participa. Faz tudo. Ele carregou recentemente até a Bíblia pro Faz hospital. momento de oração. Rapaz, isso é interessante porque o fato de estar em célula faz com que a pessoa esteja realmente envolvida e faz a pessoa se sentir importante também. O que eu sentia muita falta dentro do contexto de igreja, ele saía, tá envolvido, tá junto com as pessoas, tá envolvido e tá fazendo diferença nisso aí, tá fazendo diferença no contexto da igreja. Outra coisa que eu percebi na célula é que de vez em quando você convida alguém para a célula e aí a pessoa começa a participar do momento da célula, participar e aí ela se depara com uma coisa muito interessante. Ela vira e fala assim, mas eu não quero trocar de igreja. Eu tenho um amigo que eu tenho convidado ele há um bom tempo para nossa célula, pastor Rafael. E todas as vezes ele vai, ele se envolve,
Mas o problema dele é que ele não quer trocar de igreja. Eu falo, não precisa trocar de igreja. Passa a não, tesoura. Não, mas nem convertido é. E ele fala assim, ele fica nas entrelinhas, eu não quero trocar de igreja. Mas só que ele quer participar da célula, ele fica nesse dilema. E aí tenho percebido que ele escolhe não ir na célula, porque eu já percebi, se ele se envolver, fatalmente ele vai ter que fazer uma decisão. E essa decisão vai ser participar da IBC. E tem casos de pessoas que participam de 2 ou mais células. Rapaz, Tem nessa reunião. Isso é um perigo. Negativo. Porque esse camarada tá sendo promovido a supervisor que ele nem sabe. Nem sei. Ô, Paulo E qual Sena, seria o principal conta aí. problema disso, pastor? Não, Paulo Sena. Pode ser. Vamos perguntar, Vamos dar os nomes. O principal problema de uma pessoa frequentar várias células é que nenhum líder consegue fazer um trabalho incisivo e coerente com uma pessoa que um dia tá na célula dele, no outro dia tá em outra célula e no outro tá numa terceira célula. Isso é uma declaração. Top, você pode se ajustar agora, Paulinho. Você não consegue trabalhar com um cara desse, porque enquanto o líder 1 tá fazendo um serviço, o líder 2 tá fazendo outro e talvez desmanchando o que o primeiro fez. Então é problemático isso aí. Ouça o primeiro episódio que nós falamos do guitarrista cabeludo. E o colega é guitarrista cabeludo. Ele está aqui presente neste momento. Quando a gente pensa em célula, a gente pensa em 3 partes principais, que são a membrana, o citoplasma e o núcleo. Bem, galera, o papo tá bom demais, mas a gente tá caminhando pro fim do episódio, né? A gente tá caminhando. É uma pena. Eu sei que vocês queriam ouvir mais, mas infelizmente a gente precisa também encerrar, porque Tão temos triste outras quanto o final de obrigações. célula. Mas pra gente poder encerrar isso aí e fazer as considerações finais, a gente queria colocar aqui a experiência pessoal de cada um dentro do contexto celular. Uma experiência que você tenha para colocar aí, o que você acha, o que você pensa. Então vamos começar pelo nosso amigo Marco Antônio. Eu, de fato, tenho só que agradecer a Deus. Quando eu cheguei no momento de mudar de comunidade religiosa, evangélica, eu era da primeira igreja batista de Guarapari e em um dado momento eu percebi, juntamente com a minha família, que o nosso tempo ali havia terminado. E aí eu comecei a pensar, visitar a igreja, pensar, a orar, porque eu queria passar por uma outra experiência. E visitando a IBC, e também por causa da proximidade com o pastor Rafael, que nos acolheu muito bem, acabei fazendo a opção para frequentar a IBC. E aí, logo no primeiro momento, nós nos envolvemos com a célula e a minha esposa falou assim comigo, caramba, esse negócio é muito bom. Até porque, na nossa vivência cristã, a gente sempre foi muito de levar as pessoas lá em casa, de viver com as pessoas, receber as pessoas. Outra experiência maravilhosa que eu tive foi no dia de hoje. A gente está no momento de casa de paz e nós estamos fazendo a casa de paz na casa dos meus pais. E a minha mãe fez hoje uma declaração daquelas assim que vale a pena tudo que você está fazendo. Ela não anda bem de saúde e ela falou assim, com o coração quebrantado, da dificuldade que ela tem de ir à igreja. E eu virei e falei assim, mãe, guarda no seu coração. A senhora não está podendo ir mais à igreja, mas graças a Deus que a igreja veio até você. Então a experiência da célula, ela leva a chamada igreja para a casa das pessoas e para a vida. Por isso que eu só tenho que louvar a Deus por esse momento e estou quase chorando. Amém. Bom, a minha experiência com célula marca meu retorno, né, para minha reconciliação, meu retorno para a igreja. Eu nasci num lar cristão, né, e quando eu entrei na faculdade, aos meus 18 anos, eu me afastei e recebi o convite de Fabrício, amigo, né, que a gente já conhecia através de viagem, de surf, né, me chamou para ir na sala na casa dele e ali eu comecei a ir ainda distante dos caminhos ainda. E a célula ainda mantinha uma vida totalmente torta e aos poucos ali convivendo com o grupo, né, me relacionando com a célula,
eu fui entendendo melhor aí os propósitos de Deus para minha vida. Né? Me tornei líder em treinamento na célula de Fabrício também. Né? E hoje eu sou um líder de célula e tenho vivido experiências fantásticas como líder. Tem sido muito bom. É muito gratificante servir a Deus e servir ao próximo, né? E a liderança de célula, ela não digo que ela possibilita isso, mas ela formaliza isso, né? Você assume a liderança, você diz para a igreja e para a sociedade, estou aqui para servir, né? E é isso que eu tenho vivido. Louvo a Deus todos os dias por receber pessoas na minha casa, por liderar uma célula. Amém, igreja? Amém. Como o Marquinho falou, como o Wesley falou, eu também venho de uma experiência em uma outra denominação e alguns meses... Manaim? Eu fiz a opção por trocar de denominação. Você usou de revelação ou não? Não. Ué. Fui no natural mesmo, tô brincando, gente. Mas optei pela Igreja Batista em Coroado, onde me senti muito bem. E tenho tido essa experiência de estar em célula já há alguns meses. Eu acho muito bacana porque realmente a gente consegue criar novos relacionamentos. Célula é relacionamento, onde nós podemos compartilhar experiências com outras pessoas, ajudar. Hoje eu participo de uma célula que, se for analisar como um todo, ela tem um perfil mais novo, né? Pessoas mais jovens, mas é bacana estar também com os jovens e trocar ideias com eles e tentar de alguma forma passar um pouco da experiência que a gente tem, de vivência de vida, de ajudá-los de alguma forma. Isso tem sido algo que me motiva a continuar nessa caminhada e agora, enquanto líder em treinamento, abrir a minha célula e poder ajudar pessoas a evangelizar, ganhar almas para o reino. Eita glória! Eu aceito. Bom, a minha experiência com célula é o seguinte: reacendeu o meu chamado, me motivou a marcar uma geração e dar minha vida para à disposição do serviço do Senhor Jesus. É isso que eu quero para mim, é isso que eu quero para minha filha, é isso que eu quero para as pessoas que estão ao meu redor. Servir ao Senhor com alegria e dar a Ele o melhor da nossa vida. Bom, a minha experiência com célula também foi muito boa. Eu tinha visto... Células, né? Qual células? Qual célula, qual líder? Calma o ânimo aí. Também foi muito boa. Eu tinha vindo de uma experiência bem traumática com outra denominação. Eu era uma pessoa que estava desacreditada do cuidado da liderança e também estava desacreditado dos relacionamentos. E quando eu entrei no convívio de célula, começou a reacender uma chama em mim daquilo que eu não acreditava mais que era possível, que era um relacionamento genuíno, sabe, entre irmãos. Por causa das minhas experiências, eu não acreditava mais que isso seria possível, mas realmente a experiência com célula mudou o meu conceito e agora eu sou um servo do Senhor muito mais feliz. Glória a Deus. Acende o fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Então é o seguinte, galera. Apesar de eu não estar frequentando uma célula atualmente, Explica. porque eu comecei um curso técnico no Instituto Federal, então, infelizmente, eu não estou no contexto celular, mas a minha experiência foi muito agradável. Pessoas já do meu convívio, Juliana, que é a nossa líder de célula, amiga da minha esposa. Então, assim, foi fantástico. A IBC realmente é uma igreja apaixonante. Eu, quando cheguei na IBC, realmente fiquei apaixonado pelo contato com as pessoas, pelo convívio com as pessoas. E como o Marquinhos citou a questão da Casa de Paz, eu tive uma experiência muito gratificante também no contexto da Casa de Paz, porque eu fui à casa de um amigo que está acometido de um câncer. E uma das coisas que ele falou pra gente foi o seguinte: que bom que vocês vieram, nossa casa estava precisando de oração. Amém. Então foi assim, quando você vê Deus agindo, o Espírito Santo de Deus agindo, você não tem como explicar, não tem como dizer o quão é gratificante isso aí. Então é isso, minha experiência é essa.
Então, galera, pra gente finalizar, né? A gente tá acabando o nosso episódio, o episódio sobre igreja em célula. Eu queria pontuar algumas coisas aqui que a gente falou durante todo o contexto aí do podcast. Uma coisa é a questão do respeito para com a liderança, o que o Marquinhos colocou, principalmente para os jovens. Então, jovem, respeite seu pai. Seu pai, hoje, é a liderança da sua casa. Então, respeite seus pais. Honre seus pais. E líder, não seja leviano. Você é responsável por vidas. Então, por favor, vamos ter responsabilidade. É isso aí, galera. Eu sou Paulo Henrique e vou me despedindo de vocês aqui. Um abraço. Valeu, galera. Tamo junto sempre, pessoal. Célula, nosso jeito de ser igreja. Tô dentro.